Bom, e agora nós vamos conversar ao vivo com o senador Flávio Bolsonaro, está em contato conosco aqui. Senador, muito boa noite. Obrigado pela presença, pela entrevista aqui aos Pingos nos Is. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, Ana Paula, Fiuza, todos que nos assistem. Eu estou muito na linha do que o Fiuza acabou de falar. Ele traduziu muito objetivamente o que a família sente, né? Na verdade, o Bolsonaro ele foi vítima real de ódio, um ex-militante do PSOL, e ainda assim é acusado por parte da imprensa, não é o caso da Jovem Pan, e ter um discurso de ódio, sabe-se lá Deus por quê. Eu só vejo ele se defendendo de ataques que ele acha que são infundados, ele se defendendo de acusações completamente absurdas, surreais, que não fazem parte do jornalismo. Várias matérias em que são publicadas coisas em que sequer checam com a assessoria do presidente ou com a da família, o que está acontecendo, e colocam como se fosse verdade, e ele se defendendo disso tudo. Então, é exatamente isso que foi dito. O presidente Bolsonaro ele é vítima, e essa internação é mais uma prova de que, né, ele continua sofrendo as consequências desse atentado contra a democracia, desse atentado contra a sua vida. Né? Infelizmente, ele está suscetível a isso, né, por muitas vezes ao longo da sua vida ainda, e que seja muito longa a sua vida ainda, mas causa uma indignação em todo mundo, porque é só quem estava lá na hora, quem presenciou, né, o presidente Bolsonaro, então candidato, com a barriga aberta numa maca na Santa Casa de Fora, com o intestino para fora, cheio de fezes, e os médicos lavando, tirando o cocô do seu intestino, ele entre a vida e a morte, e tudo isso que ele passou, a reconstrução lá do seu intestino, as várias cirurgias que ele já teve depois, as limitações físicas que ele tem, ele não pode mais jogar um futebol como ele jogava, né? Ele, enfim, está com a sua atividade física bastante limitada, e ainda assim, gente, a gente é obrigado a ver pessoas que vão para as redes sociais, e parte da imprensa, mais uma vez, enfim, querer sugerir que foi uma facada fake, querer desejar a morte de um cara que quase deu a vida por aquilo que ele acredita, hoje é presidente do Brasil. E tem uma coisa que eu acho que é pior ainda, porque acaba ficando permanente, porque está na internet até hoje. Existe um documentário, entre aspas, feita por um blog do PT, sugerindo que o presidente Bolsonaro combinou a sua facada com Adélio Bispo. Ele calculou o risco, né, de morrer, o Adélio foi cirúrgico, enfiou a faca exatamente no ponto ali, que se pegasse 1 milímetro para cada lado na barriga do presidente, ele estaria morto, porque pegaria uma veia, uma artéria importante, não conseguiria resistir até a chegada na Santa Casa Juiz de Fora. Esse filme fake, assim não é tratado pelo Google, né, tá no YouTube até hoje, sendo monetizado, né, pessoas inescrupulosas ganhando dinheiro com isso ainda, e eles têm o direito, né, de fazer isso. Se fosse o contrário, eu tenho certeza, se fosse com uma outra pessoa qualquer, que não fosse o Bolsonaro, se fosse com o ministro do Supremo, por exemplo, eu não tenho dúvida que esse link já tinha sido removido, as pessoas estavam presas nesse momento. Mas é isso que a gente enfrenta, e eu lamento a gente ter que conviver com essa realidade na hora de fazer o nosso planejamento. A gente não pode contar com um jornalismo sério por parte de muitos veículos de imprensa, mais uma vez reforçando que não é o caso da Jovem Pan. Senadora, a próxima pergunta é da Ana Paula Henkel. Com você, Ana, boa tarde. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Bolsonaro, Augusto, está chegando aí, né, nosso mestre, Fiuza, e nossa audiência também. Um feliz ano novo a todos, e agora em especial ao presidente aí, desejando melhoras, boa recuperação, né, começando um ano aí de uma maneira apreensiva, mas desejamos aqui as melhoras ao presidente Jair Bolsonaro. A pergunta que eu tenho para o senhor senador Flávio é, desde a facada do presidente ali ainda em campanha, ele passou, né, por cirurgias e tem um acompanhamento aí, muita gente inclusive diz que a facada é fake, como o senhor estava falando. Nesse tempo todo, o que mudou porque nós conhecemos o presidente sempre de uma maneira brincalhona também, tentando levar até o lado da cirurgia de uma maneira mais, né, mais leve, tentando colocar de uma forma assim, muito de brincadeira com as pessoas, mas o que mudou na saúde do presidente? O que nós podemos saber na saúde, assim, no cotidiano, no dia a dia? O que mudou radicalmente depois da facada? Porque nós sabemos que muita coisa teve que ser mudada, a alimentação, enfim.
parece que a vida do presidente Bolsonaro aí deu uma guinada significativa. E o senhor pode dividir um pouco com a gente o que mudou desde a facada? Olha, Ana Paula, nessa parte física e emocional mudou bastante, radicalmente. Ele sempre foi uma pessoa, como você falou, super bem-humorada. Isso ele continua sendo, graças a Deus, uma pessoa simples, de hábitos humildes e que gosta sempre de dar o exemplo. Mas é óbvio que muda a rotina de alimentação dele, muda as possibilidades que ele tem de praticar um esporte, né, sempre com limitações. Ele comentava que ele gostaria de saltar de paraquedas, por exemplo. Foi convidado por um grupo de amigos dele da época que ele estava aqui na ativa, na Brigada Paraquedista ainda, e os médicos sempre sugerindo que ele não faça. Quer dizer, ele tem que abrir mão de muita coisa. Eu acho até que essa piora dele, mais uma vez, eu não sou médico, mas eu imagino que tenha sido isso, ele, quando está na sua rotina no Palácio Planalto, ele consegue ter uma alimentação um pouco melhor, em horários mais regrados. E aí agora que ele tira alguns poucos dias para poder descansar, né, que ele é ser humano, também merece descansar, e mesmo assim não tira 30 dias de férias como todos os trabalhadores do Brasil têm direito, mas isso pode ter afetado, sim, a rotina dele e, obviamente, isso pode ter sido o fator que gerou ali o entupimento parcial do seu intestino. Então, muda muita coisa. Ele sempre foi um cara com físico muito, enfim, muito vigoroso. O apelido dele no quartel era Cavalão, por causa do seu porte físico, né? E ainda assim a gente vê como parece que a energia dele é inesgotável, a disposição que ele tem de estar sempre na rua fazendo o que ele gosta, de estar com o povo, enfim, de dar a sua cara a tapa para mostrar para todo mundo que ele tem apoio popular, ao contrário do que pesquisas mentirosas mostram. Mudou a rotina, mas eu acho que ele soube se adaptar muito bem a essa realidade dele agora. Tem que tomar alguns cuidados, que às vezes ele pode ter se empolgado aí, exagerou talvez na mudança dos seus horários, no que ele está comendo. Isso pode ter sido um fator, mas você vê que ele tem que abrir mão dos hábitos que ele tinha e assim, eu acho que isso vai ser para o resto da vida, porque essa cirurgia ficam ali, né, espécies de cicatrizes dentro do estômago que causam ali uma rugosidade que volta e meia trava algum... Comer um churrasco, por exemplo, não sei se ele pode comer um churrasco como ele gosta de fazer, se isso não pode implicar um problema como ele está tendo agora. Mas se Deus quiser, pelo que as notícias que nós temos até agora, não é nada grave e não vai precisar de cirurgia. Vamos aguardar aí a posição definitiva do médico lá da equipe, do Dr. Macedo. Guilherme Fiuza. Parece que caiu o Fiuza, então vou aproveitar e emendar uma pergunta também, senador. Voltou o Fiuza, voltou. Vai lá, Fiuza, a gente não ouviu o começo da sua fala. Desculpa, entrou uma ligação aqui, mas eu já recusei. Não me ligue essa hora, por favor. Bem, senador, pelo seu último comentário, o senhor está dizendo que tem, então... claro, o senhor não vai fazer nenhuma projeção firme agora, mas o senhor tem indícios de que é mais provável que não seja cirúrgico, né, como na última vez, e queria que o senhor comentasse isso e também as circunstâncias dessa crise agora, porque da outra vez ele vinha apresentando ali uns soluços, publicamente era possível ver um desconforto, veio um aviso ali gradual, dessa vez foi um quadro repentino. E só mais uma outra questão, essa limitação da prática física, esportiva, ela se deve a quê? Olha, Fiuza, eu conversei com ele agora há pouco, mais cedo a primeira-dama Michele já tinha também dado notícias lá estava ao lado dele para dar o suporte, né, para a gente, que em relação às outras vezes, ele está agora nesse momento muito melhor do que estava de outras vezes quando ele precisou se internar. Né? Então, assim, a gente está para expectativa. O que acontece ali? Ele, quando bota aquela sonda pelo nariz, é para pescar lá o líquido de dentro do estômago, porque como entope o intestino, né, vai produzindo líquido, vai acumulando, está entupido, aquilo vai enchendo o estômago, ele pode broncoaspirar aquilo e levar a uma situação muito mais grave. Então, aquele tubinho que vai é para desinchar ali o estômago, tirar o líquido que tem ali de dentro, já dá uma sensação de conforto um pouquinho melhor para ele. E, normalmente, as outras vezes foi assim, a primeira coisa que se tenta é mudar a dieta dele. Então, uma dieta líquida, pastosa, gelatina, essas coisas, né? Para ver se o fluxo intestinal dele normaliza e aí volta a funcionar normal, ele tem alta. Né? Caso isso não aconteça, aí sim que você começa a pensar em fazer uma intervenção cirúrgica. Só que, mais uma vez, essa confirmação não tem, é a torcida nossa aqui,
E como ele teve que rasgar a barriga dele, né, de baixo do peito até lá embaixo no umbigo, e a parede do abdômen dele fica muito frágil, então ele tem que colocar uma espécie de tela para proteger ali, separar o músculo dos órgãos, e ela pode se deslocar, a parede ali pode empurrar e formar aquelas hérnias. Então, os movimentos bruscos de impacto podem podem resultar em algo que complique ali a saúde dele e provoque esse tipo de consequência, né? Então, mais uma vez, é uma pessoa, um ex-militante do PSOL, né, que tentou tirar a vida de um pai de família, de um presidente da República logo em seguida, né, e ainda assim é o Bolsonaro que tem discurso de ódio, não é ele que foi vítima de ódio. Então a gente fica muito sentido com isso tudo, e o que mais incomoda de verdade aqui, falando de coração, é ver a quantidade de pessoas aí que parece que não tem coração, né, e desejando o pior para um ser humano, desejando a morte do meu pai. Eu quero falar para essas pessoas o seguinte: desejo um excelente 2022 para todos vocês, né, que Deus dê em dobro tudo aquilo que você está desejando para meu pai. Já que a gente não deseja nada, né, para o outro que a gente não queira para a gente, eu estou desejando a vocês isso daí, né, porque vocês não sabem o que é. Muita gente, a grande maioria, não sabe o que é ter um pai entre a vida e a morte, vítima de um atentado contra a sua vida por questões políticas e eleitorais. O Brasil nem tinha tradição disso, né, mas o presidente Bolsonaro estava tão forte, a certeza que ele seria eleito era tão grande, ele toma a facada, que foi o único meio que tentaram, que arrumaram para tentar tirá-lo da disputa, né? Mas, graças a Deus, o TRF1 mudou seu entendimento, autorizou a quebra do sigilo telemático bancário dos supostos advogados do Adélio, e eu tenho ali a esperança que se rastreie o caminho, quem foi que pagou essas pessoas, né? Quem foi que manipulou o Adélio, quem forjou aquela prova que o Adélio tinha um álibi, né, de que ele estaria presente na mesma data e horário que ele deu a facada, tinha um registro de entrada dele na Câmara dos Deputados. Quer dizer, tem muita coisa, o laptop dele, o celular dele, tem muita coisa que pode ainda ser produzida e que, infelizmente, à época o ministro da Justiça era Sérgio Moro, e ele não se preocupou muito com isso, né? Infelizmente, ele colocou ali, enfim, para as pessoas para concluírem muito rapidamente o inquérito, sem se preocuparem em fazer uma investigação mais séria, e agora, fatos novos, com essa autorização do TRF1, isso pôde ser retomado e está com a Polícia Federal, né, para que faça as investigações, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que esse cara não agiu sozinho. É uma pessoa, inclusive, que quando deu entrevistas, muito bem articulado, né, parecia até uma pessoa razoavelmente acima da média de inteligência, sabia o que estava falando, sabia o que estava fazendo, e não me parece ser uma pessoa, um maluco, que do nada vai lá sozinho e faz um negócio desse da cabeça dele, né? Rapidamente apareceram novos advogados num jatinho particular em questão de horas. Quer dizer, você, para contratar um advogado, você precisa, né, primeiro buscar alguém, conversar, negociar um honorário, não sei o que. Demora até você ter um advogado constituído para te defender em alguma situação. Então, os caras já estavam com tudo pronto, até para você alugar um avião, demora. Você não pega um avião igual pega um Uber. Olha, tem um avião sobrando aí, estou indo para aí agora, é que eu vou lá para Juiz de Fora para atender um cliente. Não, você tem que pedir, você tem que ver, tem que abastecer avião, tem que chamar a tripulação, isso demora algumas horas. O avião desse cara estava pronto já. Estava pronto. Quer dizer, como é que não foi premeditado um negócio desse? Muito difícil acreditar que não foi, né? Mas essa parte aí, vamos acreditar que a Polícia Federal vai conseguir fazer uma investigação agora sim séria, isenta, né, e que realmente descubra quem são os culpados dessa tentativa de homicídio do presidente Bolsonaro. Bom, já com a gente também, Augusto Nunes. Augusto, boa noite. A sua pergunta, por favor, ao senador Flávio Bolsonaro. Boa noite, Vitor. Boa noite, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana Paula. Bom, senador, em primeiro lugar, tomara que tudo corra bem. Tá? Fomos surpreendidos aí por essa informação, mas é decorrência do atentado. Eu pergunto o seguinte, e eu lamento aqui porque eu estava atrasado na conexão, eu não ouvi as perguntas que fizeram. Se eu me repetir, então, eu peço desculpas. Vocês não pretendem processar os que manifestam, eles sim, ódio num momento desses? Augusto, já fizemos várias vezes. E sabe o que acontece? As ações são arquivadas, né, porque dizem que as pessoas têm o direito à liberdade de expressão. Por incrível que pareça, acredite se quiser. Como eu estava falando de um vídeo que está até hoje aí no YouTube, se você der um Google, né, futebol com a cabeça do Bolsonaro, está lá, criança chutando uma bola, né, que é uma imitação da cabeça do meu pai, e aí não tem problema, tudo bem, vamos chutar a cabeça do presidente, né, que vê o que acontece. Né? Se fosse a cabeça do ministro Supremo, né, se fosse a cabeça de uma outra autoridade qualquer, eu acho que seria diferente, né, o entendimento. Mas já fizemos várias vezes,
E assim, e não tem uma lógica, assim, dependendo da mão do juiz que cai, ele entende se pode, se não pode. Às vezes um registro da delegacia, o delegado que está presidindo o inquérito entende que não tem os elementos e arquiva o inquérito antes de virar até um processo. A gente procura fazer, a AGU agora tem tomado conta disso, na Advocacia Geral da União, fazendo esse acompanhamento dessa parte criminal, porque diariamente o presidente é vítima desse tipo de situação. Enfim, cabe a gente isso, tem que recorrer ao judiciário. Algumas vezes anda, outras vezes não. Algumas vezes a gente pede indenizações, aí conseguimos ganhar em uma instância, perdemos em outra, ou perdemos de primeira e temos que recorrer. Não é fácil. Infelizmente, a liberdade de expressão parece que para o Bolsonaro ela é flexibilizada, né? Ela tem um limite. Quer dizer, você falar que uma vacina não tem 100% de eficácia, você não está manifestando sua liberdade de opinião. Você está falando uma fake news, uma mentira, você é banido da rede social, você tem um comentário excluído. Então, esse é um assunto que, enquanto não tiver uma regulamentação séria, e é difícil chegar em critérios objetivos, né, para evitar que essa subjetividade de quem vai analisar essas situações tenha esse peso ideológico, porque quem faz análise são seres humanos. Não sei quem faz análise lá do YouTube, do Google, por exemplo, do que pode e o que não pode ficar no ar. Mas, via de regra, a imagem que vem na nossa cabeça de quem está naquela sala que debate o que pode e o que não pode ser censurado são pessoas com ideologia mais à esquerda do que à direita. Lamentavelmente, nessa área de comunicação social, vocês são dela, a produção de militantes ela é anual. E, assim, é uma lavagem cerebral pesada já na cadeira das faculdades, né, dessa área que trabalha aí com jornalismo e comunicação social. Enfim, mas é algo que, mais uma vez, é uma sensação de impotência, assim, que nós tomamos medidas, né, que são cabíveis, mas a chance de sucesso é muito baixa e a gente vê os critérios para outras pessoas são diferentes. Para eles não importa. Se você falou mal de um ministro na mesa do bar no clube, lá perto da casa onde ele mora, isso aí não pode, ameaça de prisão, enfim. Mas jogar bola com a cabeça do presidente pode, né, fazer um pseudo-documentário por um blog do PT sugerindo que a facada no presidente foi fake, né, foi combinada com a Adélio, isso não tem problema, né? Até agora está no ar, tem lá ganhando, né, muito dinheiro em cima da cabeça do presidente, em cima de uma fake news contra o presidente, porque tem um monte de imbecil que acredita. Então, às vezes, a vontade de Augusto de chegar e publicar algumas fotos do presidente no momento da cirurgia que o vereador Carlos Bolsonaro tem. Ele estava lá naquele momento, estava acompanhando o meu pai na hora do atentado. Para ver se as pessoas acreditam, né? Ver ele lá estendido numa maca, né, com a barriga aberta, o intestino todo para fora, os médicos lavando o intestino, procurando onde estava o corte, muito sangue, né, para ver se acreditam que ele ficou entre a vida e a morte. Né? Acho que ninguém que pretende ser presidente e quer continuar vivo vai se arriscar ao ponto, né, de combinar uma facada com alguém que vai passar ali 1 milímetro de cada lado de veias e artérias importantes. Se tivesse pego um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, ele estava morto. Mas esse é um desabafo que eu faço em nome da família, porque indigna, porque a gente sabe que o Bolsonaro é um cara do bem, um cara simples, que está dando o melhor que pode para o Brasil, não deixou ninguém desamparado nessa pandemia. Todos os brasileiros que se vacinaram foi por causa do governo federal. Quem quis se vacinar tinha vacina disponível. As crianças que vão se vacinar aí, daqui para frente, se for desse jeito que o Ministério autorizar, com os pais permitindo um atestado médico, vão ter vacinas disponíveis, mais uma vez, garantida pelo governo federal. O auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, garantiu que não existisse um caos aqui no país. Enfim, eles, durante a pandemia, fez o que podia fazer e nós somos hoje reconhecidos pela própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, que muitos especialistas aqui se baseavam para criticar o presidente. Aí, quando há um elogio hoje em dia, não, é normal, confirmado que é obrigação. Enfim, mas ele estava ali tirando alguns dias de descanso, é um cara que trabalha de domingo a domingo, Augusto, você sabe bem, domingo a domingo, não tem hora, não tem, assim, disposição para fazer tudo, mesmo com a saúde debilitada. Ainda assim, nesse intervalo, que ele tirou alguns poucos dias para poder respirar e recarregar a bateria, foram várias coisas que foram feitas ali de importantes, medida provisória que garantiu lá os 700 milhões para as vítimas de enchente da Bahia, o FIES agora, que o governo vai permitir que os alunos que estão endividados eles possam pagar a sua dívida com 92% de desconto do principal e 100% de desconto, né, de juros e multas. Quer dizer, uma série de coisas que foram feitas aqui, MP de liberdade econômica, o benefício de emergencial
para que pudessem ser repactuados os contratos entre empresas e empregados, que salvou 11,7 milhões de empregos. Desde 2019, já geramos mais de 3 milhões de novas vagas de emprego. Isso, assim, em plena pandemia. São mais de 700 bilhões já contratados, já contrato assinado, gente. A iniciativa privada já assinou contrato com o governo aqui para poder investir em infraestrutura, principalmente, em saneamento básico, é muita coisa. E ainda assim, Bolsonaro é o cara que não tem respeito internacional. Pô, que maluquice. Os caras estão vindo lá de fora para botar os dólares dele aqui. É por quê? Porque acreditam que aqui tem uma democracia sólida, acreditam que aqui tem transparência, que aqui tem segurança jurídica. Então, isso tudo que a gente faz, como foi dito pelo Fiuza no começo também, o jornalismo parece que acabou. Porque não fazem mais notícias dos fatos. Eles publicam versões do que eles querem e acabou. E aí você vai para a justiça para tentar, mexendo no raciocínio, vai para a justiça para tentar, enfim, restabelecer a verdade, você não consegue. Liberdade, a imprensa tem ali a sua autonomia, liberdade de expressão. Contra o Bolsonaro? Não. Então, assim, é difícil. Mas a gente está, apesar disso tudo, fazendo o que está ao nosso alcance para não deixar ninguém desamparado no Brasil. Eu tenho a certeza de que o ano de 2022 vai ser muito melhor do que esse ano que passou, com muitas notícias boas, muitos empregos gerados, redução da inflação, baixa no preço dos alimentos, dos combustíveis. Então, nós trabalhamos dia sim, dia também, para garantir que esse cenário no Brasil seja uma realidade. Se está desse jeito, nós passamos 3 anos, eu gosto de dar esse exemplo aqui, para concluir essa minha fala, vamos lá, 3 anos de governo, praticamente 2 em pandemia. O presidente Bolsonaro só jogou futebol na lama até agora. Então, acho que é importante ele ter a oportunidade de jogar no tapetinho do Maracanã, aquele gramadinho lisinho, né? Que é onde a bola rola redonda. Então, se com um campo ruim ele está jogando bem desse jeito, imagina com um campo bom como é que o Brasil não vai voar.